Minha sogra ensinou minha filha a me xingar, e ela saiu correndo chorando quando minha filha a chamou pela palavra que ela mais odiava. Começou com pequenas coisas, como ensinar Lily a me chamar de preguiçosa quando eu me sentava depois do trabalho. Te sussurrava para Lily, e então Lily corria e dizia: "A mamãe é preguiçosa." Depois corria de volta para a vovó para bater na mão dela em comemoração. Eu disse a Dottie para parar imediatamente e ela disse que estava apenas brincando e que eu precisava relaxar. Ela disse que as crianças precisam se expressar livremente, e que eu estava sufocando a personalidade da Lily sendo tão rigorosa com a linguagem. Meu marido, Adam, achou que era inofensivo e disse que a mãe dele estava apenas se divertindo com a neta. Na semana seguinte, Dottie ensinou palavras piores a Lily. Lily chegou da casa da vovó e me chamou de estúpida quando eu disse que era hora de dormir. Ela disse que a vovó falou que ela não precisava ouvir regras estúpidas. Eu confrontei Dottie, que riu e disse: "As crianças vão aprender essas palavras de qualquer maneira, então por que não com a família?" Ela disse que eu estava exagerando e fazendo tempestade em copo d'água. Ela disse a Adam que eu estava tentando impedi-la de criar laços com Lily, e ele me pediu para ser mais flexível quanto ao estilo diferente de criação da mãe dele. Em março, a situação tinha escalado para palavrões reais. Lily me chamou de algo mais feio quando eu não dei doces a ela antes do jantar. Ela disse isso de forma clara e orgulhosa, como se estivesse praticando. Perguntei onde ela aprendeu aquilo, e ela disse que a vovó ensinou a palavra especial para quando a mamãe está sendo malvada. Liguei para Dottie imediatamente e ela fingiu estar chocada. Ela disse que Lily devia ter ouvido em outro lugar e estava culpando ela. Mas Lily foi específica ao dizer que a vovó tinha ensinado exatamente quando usar. Dottie então mudou a história e disse que talvez tivesse dito acidentalmente. Disse que talvez tivesse dito enquanto dirigia, e Lily ouviu. Eu disse a Adam que a mãe dele estava deliberadamente ensinando nossa filha a me desrespeitar. Ele disse que eu estava sendo paranoica e que a mãe dele nunca faria isso intencionalmente. Ele sugeriu que Lily estava apenas passando por uma fase, e que deveríamos ignorar, mas eu sabia que não. Porque Lily só usava essas palavras comigo, nunca com Adam ou qualquer outra pessoa. Ela estava sendo especificamente treinada para me atacar. Tentei limitar o tempo sem supervisão de Dottie com Lily, mas Adam disse que eu estava sendo controladora e punindo a mãe dele injustamente. Ele insistiu em manter as visitas semanais com pernoite, apesar das minhas preocupações. Depois de cada visita, Lily voltava com novas palavras e frases inapropriadas especificamente direcionadas a mim. Dottie a ensinou a dizer que eu era má, injusta, chata e que o papai deveria encontrar uma mamãe melhor. A pior parte era que Dottie agia como inocente quando confrontada e dizia não ter ideia de onde Lily estava aprendendo coisas tão terríveis. E ela se oferecia para ajudar a disciplinar Lily pela linguagem que ela mesma havia ensinado. Ela sentava Lily e dizia: "Nós não usamos essas palavras", enquanto piscava para ela. Lily achava que tudo era um jogo entre ela e a vovó contra a mamãe. Foi aí que decidi ensinar a Dottie como era ter uma criança te desrespeitando, e comecei a ter conversas particulares com Lily sobre a vovó. Ensinei a ela que a vovó era velha e por isso esquecia as coisas o tempo todo, e disse que a vovó precisava de sonecas porque pessoas idosas se cansam facilmente. Ensinei Lily a dar tapinhas na mão da Dottie e a falar devagar e alto porque a vovó tinha dificuldade para entender. Lily começou a tratar Dottie como se ela fosse muito antiga e frágil. Ela gritava tudo para ela e perguntava se ela precisava de ajuda para andar. Ela dizia a Dottie que ela parecia cansada e deveria descansar. Ela explicava as coisas várias vezes porque velhos esquecem. Dottie ficava furiosa, mas não podia reclamar sem admitir que entendia exatamente como as palavras podiam ser usadas como armas através de uma criança. Em seguida, ensinei Lily sobre limites pessoais e privacidade. E disse que algumas coisas eram apenas para a nossa casa, e não para a casa da vovó. Ensinei a ela a dizer, "Isso é privado", quando Dottie perguntasse sobre qualquer coisa. Dottie perguntava o que fizemos naquele dia. E Lily dizia, "Isso é privado. Vovó não deve ser bisbilhoteira." Dottie perguntou o que Lily queria de aniversário e Lily disse, "Isso é informação privada, não é para a vovó." Cada pergunta recebia a mesma resposta até que Dottie não conseguia ter uma conversa normal com a neta. Também comecei a ensinar Lily sobre verdade e consequências. Expliquei que às vezes as pessoas nos ensinam coisas erradas e precisamos contar a outros adultos. Na vez seguinte que Lily estava na pré-escola, ela disse à professora que a vovó ensinava palavras feias, e a professora me ligou preocupada. Expliquei a situação. A professora ficou horrorizada e disse que teria que denunciar se continuasse. Certifiquei-me de que Dottie soubesse disso, que a pré-escola estava agora atenta a sinais de influência inadequada. A consequência real veio quando a irmã de Adam visitou com seus filhos. A Maeve chegou com o marido Ricardo e as duas filhas, numa tarde de sexta-feira. Eles entraram pela porta da frente com malas e sorrisos, e a Lily correu para cumprimentar as primas. A Dottie já estava lá pondo a mesa para o jantar, porque ela sempre se inseria nos eventos familiares. A Lily viu a avó e marchou direto até ela. Ela deu tapinhas no braço da Dottie e falou muito devagar e alto. "Vovó, você parece muito cansada. Pessoas velhas precisam de muito descanso. Você devia ir tirar uma soneca agora." O rosto da Dottie ficou vermelho imediatamente. A boca dela se abriu, mas nada saiu porque a Maeve estava bem ali assistindo a tudo. Senti uma onda de satisfação no peito, porque a Dottie finalmente experimentou o que vinha fazendo comigo. Mas por baixo dessa satisfação havia outra coisa. Algo desconfortável, que fez meu estômago revirar. A Lily não estava mais jogando um jogo. Ela genuinamente acreditava que a vovó era frágil e precisava de tratamento especial. O que eu tinha feito com a minha própria filha? Os olhos da Maeve moveram-se da Lily para a Dottie e para mim. A expressão dela mudou de confusa para preocupada. Ela não disse nada naquele momento, apenas pegou a bolsa e sugeriu que as meninas fossem brincar no andar de cima. O jantar naquela noite foi estranho e tenso. Todos nós sentados ao redor da mesa passando pratos e fazendo uma conversa fiada que parecia forçada. A Lily continuava interrompendo para ajudar a Dottie. Ela cortava a comida da Dottie em pedaços menores, sem ser solicitada. Ela falava devagar e alto para explicar o que era cada prato. "Isso é frango, vovó. É a carne branca. Você se lembra do frango?" A Dottie segurava o garfo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela tentava sorrir, mas parecia mais uma careta. O Ricardo parecia confuso e continuava olhando para o Adam em busca de explicação. A Ingrid e a Mildred riam do comportamento estranho da prima. O Adam olhava fixamente para o prato e não dizia nada. Eu assistia tudo se desenrolar e me sentia orgulhosa e culpada ao mesmo tempo. A Maeve pousou o garfo e se afastou da mesa. Ela olhou diretamente para mim e disse que precisava de ajuda na cozinha.
Não foi uma pergunta. Eu a segui pela porta e ela a fechou atrás de nós. Ela se encostou no balcão e cruzou os braços. O que está acontecendo entre você e a Dot? A tensão lá dentro é tão densa que mal consigo respirar. E o comportamento da Lily parece treinado, como se alguém a tivesse ensinado a agir assim. A voz dela era calma, mas firme. Encostei-me no balcão oposto e tentei descobrir o que dizer. Não podia contar tudo a ela, porque então ela saberia o que eu tinha feito. Então, dei a ela uma versão que era verdadeira, mas incompleta. Contei que a Dot vinha ensinando palavras desrespeitosas a Lily há meses. Expliquei como a Lily voltava da casa da vovó com novos insultos e palavrões especificamente voltados para mim. Descrevi como a Dot sussurrava para a Lily, e depois a Lily corria e me xingava. Disse que tentei conversar com o Adam, mas ele sempre defendia a mãe, e dizia que eu estava exagerando. O rosto da Mavi ficava mais sério a cada frase. Ela perguntou se o Adam sabia sobre os palavrões, e eu disse que sim, mas que ele achava que a Lily estava apenas passando por uma fase. A Mavi balançou a cabeça lentamente. Ela disse que isso não era saudável para a Lily, e que precisava conversar com o Adam. Ela disse que as crianças não deveriam ficar no meio de conflitos. Eu balancei a cabeça e concordei, mas por dentro senti um pânico crescente. Uma pessoa de fora estava vendo a situação claramente, e isso tornava tudo mais real. Era mais fácil justificar minha vingança quando era apenas entre a Dot e eu. Mas ouvir a Mavi dizer isso em voz alta me fez perceber a complicação. Naquela noite, depois que a família da Mavi foi para o hotel, o Adam entrou no nosso quarto e fechou a porta com força. O rosto dele estava tenso. Ele disse que a Mavi o puxou de lado e contou sobre nossa conversa. Ele estava furioso por eu ter feito a mãe dele parecer má na frente da irmã. Ele disse que eu estava tentando colocar toda a família dele contra a Dot. Algo dentro de mim se partiu. Eu estive me segurando por meses, tentando ser razoável e calma, mas cansei de ser razoável. Contei a ele sobre cada coisa que a mãe dele tinha ensinado à nossa filha. Listei cada palavra, cada insulto, cada vez que a Lily chegou em casa me tratando como lixo. Descrevi como a Dot piscava para a Lily, depois de fingir discipliná-la. Expliquei como a Lily só usava essas palavras comigo, nunca com ele, porque a Dot a treinou especificamente para me atacar. Disse tudo isso enquanto ele ficava lá com a boca ligeiramente aberta. Minha voz ficava mais alta a cada frase até que eu estava quase gritando. Eu disse a ele que a mãe dele estava usando nossa filha como arma contra mim há meses, e ele não tinha feito absolutamente nada para impedir. O Adam tentou defender a mãe dele novamente. Ele disse que ela não tinha mais intenções e estava apenas se divertindo com a neta. Ele sugeriu que eu estava sendo muito sensível sobre um comportamento normal de criança. Dei um passo em direção a ele e mantive minha voz firme. Disse que a Mavi viu a verdade em um único jantar, enquanto ele a ignorava há meses. Disse a ele que precisava decidir se era casado comigo, ou se ainda estava tentando agradar a mamãe. Disse que não ia mais competir com a Dot pela atenção dele. Ou ele defendia sua esposa e filha, ou eu mesma lidaria com essa situação. Ele abriu a boca para responder, mas eu passei por ele, entrei no banheiro e tranquei a porta. Sentei na borda da banheira e tentei acalmar meu coração acelerado. Nunca tinha dado um ultimato a ele antes. Não sabia quem ele escolheria. Na manhã seguinte, a Mavi apareceu por volta das 9h. Ela disse que o Ricardo tinha chamadas de trabalho. Então pensou que as meninas poderiam brincar juntas, mas eu percebi pelo rosto dela que ela estava ali para observar. Ela observava tudo cuidadosamente. A Lily e as primas brincavam com bonecas na sala de estar enquanto os adultos sentavam por perto. A Dot chegou alguns minutos depois, porque claro que ela chegaria. Ela trouxe muffins e agiu como se tudo estivesse normal. Ela sentou no sofá e tentou conversar com a Lily. Ela perguntou qual era o brinquedo favorito da Lily no momento. A Lily levantou os olhos das bonecas e disse em voz alta: "Isso é informação privada, vovó. Você não devia ser intrometida." O rosto da Dot ficou pálido. A expressão da Maeve endureceu imediatamente. Ela se levantou e disse que precisava falar. Falar com o Adam e comigo em particular. Ela disse num tom que significava agora. Nós a seguimos pelo corredor até o nosso quarto e ela fechou a porta. A Maeve ficou no meio do nosso quarto com os braços cruzados. Ela olhou para nós dois e disse que a Lily estava claramente sendo manipulada. Manipulada por adultos, e isso a estava prejudicando. Ela disse que observou a Dot com outras noras ao longo dos anos e a viu miná-las. Mas nunca tinha visto a Dot usar uma criança como arma antes. Ela disse que isso precisava parar imediatamente antes que a Lily sofresse danos duradouros. Ela disse ao Adam que ele precisava estabelecer limites com a mãe dele, ou a Lily cresceria confusa sobre relacionamentos saudáveis. Ela disse: "Crianças precisam de estabilidade e regras claras, não de jogos onde os adultos as usam para ferir uns aos outros." O Adam parecia chocado e continuava dizendo que a mãe dele não faria isso intencionalmente. A Mavi o cortou e disse que a intenção não importava. A porta do quarto se abriu com estrondo e a Dot estava lá, respirando com dificuldade. Ela deve ter nos seguido pelo corredor e ouvido do lado de fora. Ela apontou para mim e disse que eu estava virando a família toda contra ela. Disse que eu era controladora e manipuladora, e que não conseguia lidar com o vínculo próximo dela com a neta. Ela disse a Mavi para ficar fora dos nossos assuntos porque isso era entre ela e eu. A voz dela ficava mais aguda e alta a cada palavra. Ela disse que eu estava tentando impedi-la de ver a Lily por ciúmes do relacionamento delas. Ela me chamou de egoísta e má, e disse que o Adam merecia coisa melhor do que uma esposa que tentava destruir a família dele. A Mavi não recuou. Ela se colocou entre a Dot e eu. Ela disse que viu a Dot sussurrar para a Lily durante o jantar, e depois sorrir com escárnio para mim, quando a Lily repetiu o que lhe tinha sido dito. Ela disse que ensinar uma criança a desrespeitar a mãe não era criar laços, era crueldade. Ela disse a Dot que ela deveria ter vergonha de usar uma criança de 4 anos como arma numa guerra mesquinha. Ela disse que os avós deveriam apoiar os pais, não miná-los. O rosto da Dot foi de vermelho para quase roxo. Ela gaguejou e tentou interromper, mas a Maeve continuou falando. A Dot virou-se para mim com fúria nos olhos. Ela exigiu saber que mentiras eu tinha contado a Maeve. Mantive a calma, embora meu coração estivesse martelando. Disse que só contei a verdade sobre as palavras que ela ensinou a Lily. Disse que ela não podia ficar chateada com fatos quando havia testemunhas, incluindo a professora da pré-escola da Lily. Lembrei a ela que a professora me ligou, preocupada com a Lily dizendo que a vovó lhe ensinava palavras feias. Disse que a escola estava atenta a sinais de influência inapropriada e reportaria. A boca da Dot abriu e fechou, mas nenhum som saiu. O Adam ficou paralisado por um momento.
Depois virou-se lentamente para encarar a mãe. Ele perguntou diretamente se ela realmente ensinou a Lily a me chamar daquela palavra. A voz dele estava firme, mas eu podia ouvir algo diferente nela. A Dottie abriu a boca e fechou novamente. Ela olhou para mim, depois para a Mavi, depois de volta para o Adam. Ela disse que talvez tivesse dito uma vez quando estava frustrada com o trânsito. Ela alegou que a Lily devia ter entendido mal o contexto. O rosto do Adam mudou enquanto ela falava. Observei ele processar as palavras dela e perceber que ela estava admitindo. Ele perguntou por que ela diria aquela palavra perto da Lily para começar. A Dottie tentou explicar que não teve a intenção de que a Lily repetisse. Ela disse que as crianças ouvem coisas às vezes e ela não podia controlar o que a Lily pegava. A Maeve fez um som de desgosto. Ela disse que a Lily contou à professora que a vovó ensinou a palavra especial para quando a mamãe é má. Ela perguntou a Dottie como uma criança de 4 anos podia ser tão específica se tivesse apenas ouvido algo por acidente. O rosto da Dottie ficou vermelho. Ela pegou a bolsa da cadeira. Ela disse que não ia ficar ali sendo atacada por todos. Ela se moveu em direção à porta do quarto. Mas a Maeve entrou na frente. A Maeve disse que eles iam resolver isso agora mesmo porque ela não assistiria a sobrinha ser prejudicada. Ela olhou para o Adam e disse que ele precisava proteger a filha e estabelecer limites reais com a mãe. Ela disse que se ele não conseguisse fazer isso, ela mesma reportaria a situação ao serviço social. O quarto ficou completamente silencioso. Senti meu estômago cair, mesmo sabendo que a Maeve estava certa. O Adam parecia que alguém tinha lhe dado um tapa. Ele olhou para a irmã e perguntou se ela estava falando sério sobre chamar o serviço social. A Maeve disse que estava falando completamente sério, porque a Lily estava sendo prejudicada. Ela disse que não se tratava mais de lealdade familiar, mas do bem-estar de uma criança. O Adam voltou-se para a mãe e vi algo quebrar na expressão dele. Ele perguntou por que ela faria isso com a Lily. A voz dele falhou ao dizer o nome da nossa filha. A raiva da Dottie pareceu desmoronar de uma vez. O rosto dela se contorceu e ela chorou. Ela disse que se sentiu excluída quando a Lily nasceu. Ela disse, eu tirei o Adam dela e depois tive o bebê dele. Ela disse que se sentiu substituída e esquecida. Ela continuou chorando e falando sobre como se sentia sozinha. Ela disse que ensinar aquelas palavras a Lily a fazia sentir-se poderosa. Ela disse que a fazia sentir-se conectada à neta, de uma maneira que eu não podia quebrar. Ela disse que não pensou no que isso estava fazendo com a Lily. Ela disse que só pensou em se vingar. Vingar de mim por roubar o filho dela. Senti-me enjoada ao ouvi-la. Parte de mim se sentiu bem por ela finalmente admitir a verdade. Parte de mim se sentiu terrível porque eu vinha fazendo a mesma coisa. Usei a Lily para ferir a Dottie exatamente como ela usou a Lily para me ferir. A Maeve olhou para mim com aqueles olhos penetrantes. Ela me perguntou diretamente se eu ensinei a Lily a tratar a Dottie como velha. Todos se viraram para me encarar. O rosto do Adam já estava devastado pela confissão da mãe. Agora ele olhava para mim esperando minha resposta. Não podia mentir com todos eles me observando. Eu disse que sim. Disse que ensinei aquelas coisas a Lily para mostrar a Dottie como era a sensação. Disse que queria que ela soubesse como é ter a própria neta te desrespeitando. As palavras saíram e eu ouvi o quão ruins elas soavam. O quarto ficou completamente quieto novamente. O Adam olhou para mim como se eu fosse uma estranha. A expressão dele era pior do que antes. Percebi que tinha me tornado exatamente o que eu odiava na Dottie. Usei nossa filha como arma, assim como ela tinha feito. A Maeve balançou a cabeça lentamente. Ela disse que nós duas estávamos erradas e ambas prejudicando a Lily. Ela disse que vínhamos usando uma criança de 4 anos como arma na nossa guerra pessoal uma contra a outra. Ela nos disse que a Lily precisaria de terapia para desfazer o dano que causamos. Ela disse que precisávamos descobrir como ser adultos, antes de destruirmos a sensação de segurança e confiança dessa criança. Ela disse que a Lily precisava de pais e avós que a protegessem, não de pessoas que a usassem para ferir uns aos outros. Ouvi passos no corredor. A Lily apareceu na porta vestindo o pijama. O rosto dela estava vermelho e molhado de lágrimas. Ela perguntou se tinha feito algo ruim. A voz dela era minúscula e assustada. Ela disse que ouviu todos gritando sobre ela. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Ela achava que a culpa era dela. Ela achava que tinha feito algo errado, quando na verdade fomos eu e a Dottie que falhamos com ela. Caí de joelhos na frente dela. Disse a ela que nada daquilo era culpa dela. Disse que os adultos cometeram erros e lhe ensinaram coisas erradas. O Adam veio e se ajoelhou ao meu lado. Nós dois dissemos que sentíamos muito por confundi-la. Prometemos que íamos consertar tudo para que ela não precisasse mais se preocupar. Ela envolveu os braços em volta dos nossos pescoços e chorou. Eu a abracei e senti o peso do que tinha feito com ela. Durante a semana seguinte, o Adam e eu procuramos um terapeuta familiar. Precisávamos de alguém especializado em situações onde crianças ficam presas entre adultos em conflito. Fizemos ligações e explicamos nossa situação. Encontramos alguém que podia nos atender rapidamente. A terapeuta reuniu-se com o Adam e comigo separadamente primeiro. Ela fez perguntas detalhadas sobre o que cada um de nós ensinou a Lily. Ela perguntou sobre o comportamento da Dottie e minha resposta a ele. Ela não julgou, mas tomou muitas notas. Depois ela se reuniu com a Lily sozinha. Fiquei na sala de espera sentindo-me ansiosa o tempo todo. Quando a terapeuta nos chamou de volta sem a Lily, a expressão dela era séria. Ela disse que o dano era significativo, mas não permanente. Ela disse que a Lily estava confusa sobre em quem confiar e qual comportamento era aceitável. Ela disse que a Lily tinha aprendido que os adultos a usam para ferir uns aos outros. Ela disse que se nos comprometêssemos com uma mudança real, a Lily poderia se recuperar e aprender padrões saudáveis. Ela disse que levaria trabalho e consistência. Ela disse que a Dottie precisaria ser envolvida na terapia também. Se quisesse manter um relacionamento com a Lily, ela nos deu lição de casa e agendou consultas regulares. Ela disse que a coisa mais importante era que a Lily precisava ver todos os adultos da vida dela trabalhando juntos para protegê-la, em vez de usá-la como arma. Liguei para o telefone do trabalho do Adam na manhã seguinte e disse que precisávamos das recomendações por escrito. A terapeuta enviou um plano detalhado naquela tarde com regras específicas para as visitas da Dottie com a Lily. Todas as interações tinham que acontecer na nossa casa com o Adam ou eu presentes na mesma sala. A Dottie não podia sussurrar para a Lily, nem fazer comentários sobre mim, mesmo quando achasse que não estávamos ouvindo. Ela tinha que falar com a Lily numa voz normal que pudéssemos ouvir claramente. A terapeuta também exigiu que a Dottie frequentasse sessões. Suas próprias sessões de aconselhamento toda semana para trabalhar questões de limites e ressentimento em relação a mim. Imprimi as regras e dirigi até a casa da Dottie no mesmo dia. Ela abriu a porta e o rosto dela endureceu quando me viu parada ali, com papéis na mão.
Entreguei a lista e observei ela ler. As mãos dela começaram a tremer e o rosto ficou vermelho. Ela olhou para mim e os olhos estavam cheios de raiva. Ela disse que isso era ridículo e que eu estava tentando mantê-la longe da neta. Eu disse que essas eram as regras da terapeuta, não as minhas. E se ela quisesse ver a Lily, tinha que segui-las. Ela perguntou o que aconteceria se recusasse. Eu disse que então ela não veria a Lily até concordar com os termos. Ela amassou o papel no punho e jogou em mim. Então ela começou a chorar e disse que eu tinha virado o filho dela contra ela. E agora estava tirando a neta também. Peguei o papel amassado e alisei-o. Disse a ela que não estava tirando ninguém, mas também não ia deixar que ela continuasse ferindo a Lily. Ela podia escolher seguir as regras ou podia escolher não ver a Lily. Deixei o papel na porta dela e voltei para o meu carro. Naquela noite, o Adam ligou para a mãe e ela concordou com as visitas supervisionadas. A voz dela estava tensa de raiva quando disse sim, mas disse que faria o que fosse preciso para ver a Lily. A primeira visita supervisionada aconteceu 3 dias depois na nossa casa. A Dot chegou exatamente na hora e sentou-se rigidamente no sofá. A Lily correu para ela animada, mas o abraço da Dot foi estranho e breve. Sentei na poltrona em frente a elas e observei. Observei cada interação. A Dot perguntou a Lily sobre a pré-escola e a Lily falou sobre seu projeto de arte. Assentiu e sorriu, mas eu podia ver o esforço que ela fazia para agir normalmente. Ela não sussurrou nada para a Lily, nem fez comentários sobre mim. Depois de 1 hora, ela saiu sem se despedir de mim. O verdadeiro trabalho começou com a Lily no dia seguinte. Sentei-me com ela na mesa da cozinha enquanto ela coloria, e disse que precisávamos conversar sobre a vovó. Eu disse que as coisas que ensinei a ela sobre a vovó ser velha e esquecida estavam erradas. Expliquei que a vovó não era frágil e não precisava de ajuda extra para andar ou entender as coisas. A Lily pareceu confusa, e perguntou por que eu disse aquelas coisas se não eram verdade. Respirei fundo e admiti que fiz escolhas ruins porque estava com raiva. Eu disse, às vezes os adultos fazem coisas erradas quando estão chateados. E eu sinto muito por te ensinar a ser má com a vovó. A Lily largou o giz de cera e perguntou se estava de castigo. Eu disse que não, ela não estava de castigo. Mas precisávamos aprender maneiras melhores de tratar as pessoas. Nas semanas seguintes, tive conversas semelhantes com a Lily sobre respeito. A terapeuta reunia-se conosco semanalmente e me ajudava a explicar as coisas de maneiras que a Lily pudesse entender. Foi difícil admitir meus erros para minha filha de 4 anos. Mas a terapeuta disse que a honestidade era a única maneira de ajudá-la a aprender um comportamento saudável. 3 meses se passaram lentamente com visitas semanais supervisionadas e terapia. Os jantares em família começaram a acontecer novamente, mas pareciam tensos e desconfortáveis. A Dot seguiu todas as regras, e não sussurrou mais coisas manipuladoras para a Lily. Ela falava normalmente e não fazia comentários sobre mim, mas eu podia ver o ressentimento nos olhos dela toda vez que olhava para mim. Ela sorria para a Lily e fazia perguntas apropriadas, mas a linguagem corporal dela permanecia tensa a visita toda. Eu sabia que ela via o mesmo cansaço nos meus olhos quando eu olhava para ela. Ambas estávamos sendo cuidadosas e controladas, mas a raiva por baixo não tinha ido a lugar nenhum. O Adam sentava entre nós no jantar tentando manter a conversa fluindo, mas os silêncios eram longos e estranhos. A Lily parecia mais feliz, no entanto, e não usava mais palavras inapropriadas. A professora da pré-escola me ligou uma tarde, e disse que tinha notado uma grande melhoria no comportamento e na linguagem da Lily. A professora disse que o que quer que fizéssemos, o que quer que estivéssemos fazendo em casa estava funcionando, e ela estava feliz em ver a mudança. O Adam e eu começamos terapia de casal, porque a confiança entre nós tinha rachado. Ele admitiu que deveria ter me ouvido antes sobre a mãe dele, e eu admiti que fui longe demais. Longe demais na minha vingança. Estávamos reconstruindo lentamente, mas exigia esforço todo santo dia. Nosso relacionamento com a Dot nunca seria caloroso ou confortável, mas tínhamos estabelecido limites que realmente protegiam a Lily. Aprendi que vencer uma guerra contra sua sogra não significa nada se você danificar seu filho no processo. Às vezes, a melhor vitória é apenas manter sua família intacta e funcional, mesmo quando é confuso e imperfeito. E todos os envolvidos ainda carregam ressentimentos que provavelmente nunca deixarão totalmente de lado.